Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3, Rádio Ilha do Amor. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo. É uma realização do grupo Divulgar, Doutrina Espírita. Estamos no ar todos os sábados, levando aos lares maranhenses esclarecimento à luz da doutrina espírita. Eu, Reinaldo Linhares, estarei na condução do programa com apoio técnico de Tati e do Souza. Hoje nós trataremos do assunto evangelização. Vamos conversar com a Rosalina, que é coordenadora do Departamento da Infância da Federação Espírita do Maranhão. Seja bem-vinda, Rosalina, ao nosso programa. Obrigada. É com muito prazer, né, de estar aqui falando da evangelização, que, acima de tudo, é uma paixão. Já é uma paixão para mim. Eu, como pedagoga, né, e me sinto que me completa quando eu passei a trabalhar, a conhecer a importância da evangelização. Muito bem. Mas, para a gente começar o nosso programa de hoje, vamos à mensagem de hoje, que é Entendamos. Ouça agora, momento de reflexão. Entendamos. O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. A fraternidade pura não expressa faccionismo de classe ou crença, pátria ou partido. É bênção de amor e de entendimento. A finalidade da educação não se resume no respeito cego a tradicionalismo e preconceito. É disciplina aos impulsos próprios. A máquina não existe para automatizar a experiência. É recurso à prosperidade geral. A evangelização na infância não consiste em seu acondicionamento às nossas ideias. É processo da emancipação infantil para a compreensão da justiça e do bem. O exercício profissional não consubstancia concorrência desonesta em louvor da ambição. É ensejo de auxílio a todos. O conhecimento maior não representa ingresso à felicidade contemplativa. É libertação do erro com responsabilidade na consciência. A caridade não exprime virtude conforme a nossa inclinação afetiva. É solução a qualquer problema. A sua fé não significa exclusivo ideal para o futuro. É força construtiva para hoje. O seu estudo não se restringe à padronização de sua existência à existência dos outros. É arma viva para a reforma de você mesmo. A melhoria moral não transparece desse ou daquele título honroso alcançado entre os homens. É luz manifesta em seu bom exemplo. Agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanham todos os sábados. A sua audiência é muito importante para nós. Nosso programa se encontra nas redes sociais. Siga-nos: Instagram, Facebook, Programa O que é o Espiritismo. E também esse programa estará na próxima terça-feira no YouTube. Vamos agora para o nosso tema central, a roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, Rosalina, minha amiga, vamos agora tratar de um assunto que é o assunto que brilha os seus olhos. Evangelização. É um assunto que você já trabalha há muito tempo, a gente percebe quando fala de evangelização, você vibra demais.
eu queria começar aqui com você, para você falar um pouco da evangelização. O que é evangelização? Qual é o principal objetivo da evangelização? Bem, amigo, é como disse nosso amigo Ronaldo, que amor é vibração, né? Então, realmente, vibração para mim quando falo da evangelização. A evangelização, quando a gente pergunta o que é evangelização, eu sempre me remeto àquilo que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos. É uma proposta de educação. Tá? É uma proposta de educação que esclarece, que acolhe, que consola, né? Educar o espírito, educar o sentimento, né? Então, é educação. E ele deixa claro, e a doutrina espírita nos dá toda essa condição de pensar em evangelização não como uma inculcação só de conhecimentos. Os conhecimentos para a libertação, conhecimento para o despertar da consciência. Isso é muito importante. Okay. Então você nos coloca que a evangelização, o objetivo principal é a educação. A educação do sentimento. Educação moral, né? Moral, educação do espírito. E lá na questão 383, quando ele pergunta para os espíritos qual é o melhor período para mudar as pessoas, já que somos espíritos imortais, e aí os espíritos vão dizer que é justamente na infância, né? É um período acessível ao momento que a criança tem toda a condição de absorver novos conhecimentos, porque já traz conhecimento, uma memória de outras encarnações, mas que esse momento ela está propícia a receber muitas informações. E aí que é essa grande proposta de educação moral. Ele disse, não é a educação informal, não, a educação moral. Sim. E você está dizendo que a evangelização deve começar na infância. Mas aí eu lhe pergunto, tem uma idade definida? Quando devemos começar a evangelizar os nossos filhos, as nossas crianças? Ai, que legal, isso aí é muito importante. A campanha da evangelização, meu amigo, tem 100 anos que foi implantada pela FEB a evangelização. 42 anos de campanha permanente, quer dizer, sistemática, tá? E aí colocava a evangelização a partir de 3, 4 anos e a juventude. Hoje, pela necessidade do avanço da tecnologia, né, e pela compreensão maior de que o espírito é imortal, quando já está o feto, já é vida. Então, se tem a necessidade dessa evangelização, dessa educação, começar no ventre. Então, hoje nós temos uma proposta excelente de evangelização de gestante, de bebês, de criança e de juventude. Por que isso? Porque com a modernidade que nós temos, e hoje falar da modernidade líquida, né? A doutrina espírita vem muito bem aí colocando todo o conhecimento como consolidação de conhecimento contra essa modernidade líquida. Que a modernidade líquida, tudo é descartável. A relação afetiva é descartável. Eu fico daqui a pouco, descarto esse, numa boa, né? Descarto o material descartável no meio ambiente e assim por diante. Tanto as relações como os materiais mesmo a gente descarta, né? E o mal pior são essas relações. Então, com essa necessidade de já despertarmos naquele feto, né, a sensibilidade do amor, a relação afetiva entre mães e filhos, pais, que aquele espírito que eles programaram no mundo espiritual, nós sabemos disso, que é a programação, né, e começar já essa afetividade para dar segurança àquele espírito que vai reencarnar e aos pais que já começam a ter o compromisso, a responsabilidade
né, da sua missão, que essa responsabilidade que assumiram antes de reencarnar com aquele espírito, que é o aperfeiçoamento desse espírito, que é o desenvolvimento de capacidade, de habilidades, que ele possa trabalhar com os sentimentos, com os valores. E hoje essa modernidade líquida, que é chamada, a gente tem essa necessidade. Porque olha bem, a criança com 1 ano, ou menos disso, eu já vi, tá chorando, a mãe dá um celular, com um desenhinho, a criança não tem nem ano. E você vê pela expressão que ele tem uma interação com aqueles personagens. Então ele está compreendendo. Então por que não trabalhar conhecimentos doutrinários de que ele é espírito imortal, sobre os conhecimentos de Jesus? E isso eu te digo de cadeira. Como funciona e como eu vejo isso na evangelização de bebês lá na Ismael. Então, a idade, não tem idade. Não tem idade para a gente, para se trabalhar a evangelização. É do feto até o idoso, né? Então, nós estamos sempre nos educando. É isso que a doutrina mostra. Por isso somos espíritos imortal, com uma vida eterna. Legal. Aí você me trouxe uma reflexão importante. Você diz que começa a evangelização no ventre da mãe. E aí traz o seguinte: a partir da hora que eu estou evangelizando o bebê, eu estou evangelizando a mãe. A mãe. E olha, tem 2 livros que eu li bastante quando fui implantar a evangelização de bebês sobre a gestação. Que é gestação, intercâmbio, né? Sublime intercâmbio. Ele é muito teórico, ele pega André Luiz, pega científico, mostrando sobre a vida uterina. Então, tem outro que é gestação, laços de afeto, que é de uma psicóloga, e aí ela vai mostrando a importância que o feto, né, ao criar o corpo, a criação do corpo, todos os seus, as células, os músculos, mas tem uma inteligência fora. E é Joana que vai nos dizer que antes mesmo do órgão pensante, que é o cérebro, ser formado, existe uma memória extrafísica. Olha lá, se existe essa memória extrafísica, ela já é vida e já está registrando sensações, conhecimentos, sentimentos. Então, tanto é importante, por isso que é esse vínculo de afetividade entre os pais e aquele feto. Isso dá segurança, como eu já disse, para o reencarnante, como dá segurança para os pais. E olha, André Luiz vai nos colocar que também evita, por exemplo, depressão pós-parto. Coisa boa, legal, interessante. Pois é, ansiedade, uma série de coisas que às vezes a mãe tem pelas sensações que ela recebe daquele ser reencarnante, que às vezes é um grande desafeto, nós sabemos disso. Isso. E que a proporção que ela vai tendo essa relação de amor com a criança, olha, filho, eu te espero, que bom que Jesus me deu você a oportunidade de te amar, e assim por diante, com a prece, é uma delícia. Muito legal. Rosalina, a gente está vendo que a evangelização começa cedo, é muito importante para os pais, mas me fala um pouquinho como é esse trabalho de evangelização dos bebês. Como é esse trabalho que vocês fazem? Deve ser um trabalho maravilhoso, gratificante. Muita gente quando vê assim lá na programação, evangelização de bebê, mas o que bebê vai aprender? E a Cíntia, que é da Federação de Goiás,
né? Ela que trouxe aqui para nós, já implantou no Brasil quase todo, no exterior. Tem vários livros sobre a evangelização de bebês. O último que ela tem é a Gênese do Bebê, que é muito importante, trazendo a parte neurológica, genética e trazendo a parte da formação, da educação do espírito. E aí nós vamos ver que se a criança ela é despertada, se ela é incentivada desde o início, ela vai desenvolvendo habilidades. É como Emmanuel diz lá no Consolador, né? Que nessa fase da infância, seja aquela a criança está acessível, né? Ela está aberta para novos conhecimentos, né? E que nos diga os teóricos aí que é muito fácil aprender línguas. Imagine, né? Imagina a parte moral de aprender. Então nós trabalhamos com uma metodologia diferenciada, né? Mas que não é tanto das outras crianças, que evangelização não é inculcação de conhecimento, mas é despertar, é vivência da doutrina, do conhecimento, vivência do Evangelho de Jesus, vivência dos sentimentos. Então eles têm uma metodologia que é toda baseada com músicas, com bonecos, né? A criança toca, né? Despertar a sensibilidade da criança. E aí nós temos o Jesus pequeno com Maria, Jesus grande. Para contar história, nós temos um Jesus bem grande. Os animais, a criação de Deus, tudo é com material concreto que a criança possa pegar, né? A vivência, por exemplo, trabalhar a humildade. Pensa trabalhar a humildade com bebê. É difícil. Não é fácil. Mas sabe como a gente trabalha a humildade com bebê? Contando, é uma música que Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí vem a evangelizadora, como são bebês, né? Mas já temos criança de 2 anos, a água é morna, todo cuidado aí, tem que ter um cuidado muito grande de todos os materiais que usamos, porque são bebês, né? E aí eles vão lavando os pés, cantando, que Jesus lavou os pés do discípulo. E aí eles começam a lavar os pés. É uma hora assim fantástica, que eles adoram. Os maiores já querem lavar os pés das crianças. E aí tivemos um momento, Dia dos Pais, esse foi emocionante, que o bebê foi lavar os pés dos pais. Os maiores, claro. E aí tocou a sensibilidade dos pais, né? Porque foi assim, como se, poxa, meu filho lavando meus pés. Se sentiu como Jesus lavou os pés dos discípulos? Uma coisa muito importante. E outra coisa que é muito importante na evangelização de bebês, que é os pais, e tu falaste ainda agora, os pais participam. Não é um berçário que deixa a criança e o pai vem para a palestra pública. Não. Os pais participam da evangelização. Eles são evangelizadores 24 horas. Né? Então, eu torno a falar sobre o fortalecimento dos laços afetivos com o pai, nesse momento da evangelização, e que se prossegue até o lar. Porque eles continuam contando a história em casa para as crianças, as músicas para as crianças antes de dormir, a chegada em casa. Então, continua a evangelização. É muito importante a participação dos pais. Então, a gente vê aqui o seguinte, que a evangelização não é focada só na criança, é focado na família. Mas nós vamos falar isso depois, num pequeno intervalo que vamos fazer. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Continuamos com a nossa roda de conversa. Vamos lá, Rosalina. E os pais, a família que está nesse contexto, que eles estão sendo evangelizados junto com a criança, como é que eles se sentem? Como é que eles se veem nesses momentos que vê a evolução dos seus filhos em relação ao amor, à solidariedade?
Nós temos 2 momentos na evangelização, né? E aí eu queria, antes de entrar nessa questão, falar sobre o quanto, quando ela diz que a evangelização é importante numa casa. Verdade. É Meimei que nos diz o seguinte: quando a casa espírita abre as portas para a evangelização, na verdade abre a porta para Jesus. Olha lá, tá? Bonito, A importância. Bom, temos 2 momentos na evangelização com os pais. Quando os bebês têm que, pela uma questão de segurança, ficar com os pais. Em primeiro lugar vem esse foco, segurança. Mas em segundo lugar vem uma coisa muito importante, que é essa interação, que os pais são evangelizadores também, que eles são aquele homem semeador que Jesus falou, tudo. E tem um outro momento que os pais não ficam com as crianças maiores, e nem com a juventude. Ah, meu Deus, juventude é que não quer pai perto, né? É verdade. Mas aí a importância da casa espírita ter o grupo família. Porque naquele grupo família, eles começam a trabalhar temas, e na doutrina espírita, nós temos referência bibliográfica enorme sobre essa relação familiar. Temos demais. Isso. Joana, né, Alírio, muito, o próprio Rossandro, temos bastante. E é nesse grupo família que não é uma coisa de sentar, estudar, mas é discutir. Por isso o grupo família tem que ser um grupo de estudo, de apoio e de orientação à família. Tá? Onde a família se sente à vontade para falar das dificuldades, porque educar não é fácil. Nenhuma criança traz um manual, né, de educação, nenhuma de orientação. Cada um com sua individualidade, com a sua história, né, com essa construção de relações entre aquela família e tudo. Então é muito importante que os pais estejam juntos, conversando sobre essa relação familiar, né? A saúde das relações na família, quanto pais, quanto amigos, quanto participantes de uma família, quantos cônjuges. Então é muito importante. Então se dá tanto nesse período dos bebês, que ele está lá presente, e isso é muito importante, porque ele vai também amadurecendo, e aí é no Evangelho que vai nos dizer Santo Agostinho, que o pai, ele está naquele momento, e também na questão 208 do Livro dos Espíritos, fortalecendo aquele compromisso que ele assumiu antes, de educar o seu filho, de orientar seu filho, de aproximar. Santo Agostinho nos coloca no capítulo 14, item 9, de aproximar esta alma de Deus, seja qual for a religião, né? E então isso é muito importante, essa formação moral, essa formação religiosa. Isso. É porque realmente a família estando junto fica mais fácil. Porque, por exemplo, você evangeliza a sua criança, mas os pais não são evangelizados. Como essa criança, a dificuldade que ela vai ter para passar alguma coisa para os pais. Até às vezes para os pais perceberem a mudança dele. Mas quando está todo mundo junto, né, Rosalina, aí fica mais fácil, porque todo mundo está bebendo da mesma fonte. Gente, Jesus no Evangelho, que é o roteiro, a nossa maior proposta educacional é a de Jesus. Não conheço nenhum teórico, né, dentro da educação, da psicologia, nada, nem da filosofia, é Jesus. É o Evangelho. Então, o Evangelho, Jesus nos convida a viver, a vivenciar. Então, a gente vai aprendendo mais, tanto os pais como as crianças, os jovens, numa relação saudável dentro de casa, numa relação diálogo, de confiança, de amor, né? Porque tanto os pais quanto as crianças, os jovens, são aprendizes. É como a Lírio nos diz, nós somos eternos aprendizes. Então, estão sempre aprendendo. Eu, como evangelizadora, cada dia estou aprendendo, seja com o evangelizador, seja com o grupo família, seja com o grupo de evangelizandos, com bebês, né? Estamos sempre aprendendo, porque somos eternos aprendizes. Eu tenho que, para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo.
No primeiro, bastarão a leitura e o conhecimento. No segundo, é preciso vibrar e sentir com Jesus. Claro. E aí, quando não vamos esquecer dos 4 pilares da educação, que serve muito bem. Quando falar os 4 pilares da educação, os espíritos já tinham falado há muito tempo, Allan Kardec, né? Que é o conhecimento, saber conhecer, né? O fazer, que é a vivência, né? Mas dentro dessa convivência, dessa relação, está essa relação do conviver um com o outro, do exercitar o amor, né? E o despertar para quem eu sou, né? Isso é importante. A doutrina, como proposta, ele nos canaliza, nos dá a diretriz de se conhecer enquanto espírito imortal. E quanto mais cedo você faz isso com a criança, desperta a consciência, porque é despertar de consciência, não é inculcar só conhecimento. Fica isso para a escola formal. A evangelização deve ser esse despertar de consciência. Quem eu sou? Espírito, o que eu estou fazendo aqui? Há muitas existências, muitas vidas. Para quê? Para o aperfeiçoamento. E aí está a justiça de Deus, esse Deus justo, esse Deus de bondade. Então, esses conhecimentos que a doutrina espírita compila, que nos dá esse despertar de consciência, que é maravilhoso, que nos fascina, que nos apaixona mesmo. Estudar a doutrina e vivenciar o Evangelho de Jesus na evangelização, na família, em todos os espaços sociais. Verdade. Então, evangelizar é preciso. Muito. É preciso. E é urgente. Urgente nos diz os espíritos que é muito urgente. Por isso, quando se questiona, e é no livro Educação com Sabor da Eternidade, que é um livro de Heloísa, não... Bom, depois eu me lembro que é minha grande fã até, ela coloca justamente essa questão. Sabor de eternidade, educação, né? Educar os sentimentos, é trazer daqui da cabeça, do pensar para o sentir, e do sentir para o fazer, vivenciar. Muito bem. Mas nós temos um ouvinte que quer fazer uma pergunta. Vamos aproveitar o momento. Por favor, se identifique. Oi, e faça a sua pergunta. Meu nome é Leonardo e assim, eu queria saber porque muitas das vezes as nossas crianças não querem, né, ir muito para a evangelização, falam que não gostam, não querem. E assim, eu queria saber o papel do pai. A gente deve forçar eles irem para a evangelização? Muito bem, você tocou num ponto que eu queria justamente introduzir, não saberia como, né? Quando eu falei do livro, eu vou repetir um pouco, porque eu tinha esquecido, a autora do livro Educação com Sabor da Eternidade é da Lúcia Moisés. Olha aí, eu esqueci Lúcia Moisés, né? Então ele coloca uma coisa muito importante. É Rossandro Clint, que ele tem uma palestra que ele coloca justamente isso com muita clareza. E em todas as palestras dele, seja para espírita, seja para escola, para empresários, ele coloca muito bem isso. E ele não mede palavras, de mostrar a responsabilidade dos pais. Mas antes eu queria mostrar o seguinte, sobre essa importância. Ele coloca que numa pesquisa, e depois eu fui buscar essa pesquisa, com 22 países, inclusive o Brasil, e países em desenvolvimento, países desenvolvidos, né, com grupos diferenciados de jovens de 22 anos que já se encontravam na faculdade. Sobre o que levava esses jovens a uns tomarem o caminho da droga, dos transtornos sexuais, e outros não. O que leva a isso aí? Aí eles foram fazendo, como é pesquisa, a gente vai levantando várias hipóteses, variáveis, e vai fazendo os cortes.
E foram fazendo os cortes. Bom, não é questão social, né? Não é questão de uma classe privilegiada, não é questão de jovens mais estudados, que tiveram oportunidade de uma boa escola. Não. Aí, no final, eles foram constatar uma coisa, que o grupo de jovens que se encontravam na universidade não caminharam para drogas, né, e para transtornos sexuais, libertinagem, essas coisas todas, principalmente do sexo. Eram jovens que quando criança, eles foram levados pelos pais para a sua religião. Eles não tinham importância de discriminar a religião A, B, C. Não, de jeito nenhum. Foram levados pelos pais para uma religião, nessa idade. E que aqueles conhecimentos ficaram consolidados, fortificaram para aquela vivência, para que eles pudessem enfrentar uma vida na sociedade, uma conduta social, né? Que se você não tem essa conduta moral cristã, isso fica difícil para você. E para os cientistas isso foi uma aberração. Meu Deus, mas como? Mas a realidade estava lá. E aí Rossandra vai dizendo, sabe o que é, gente? É porque a criança diz, eu não quero ir para a evangelização, por causa disso, por causa daquilo. Vá porque ou evangelização, ou catecismo, vamos para a igreja. Quando você estiver maior, você decide o que você quer. Por quê? Porque você tem referência. Aí ele chega a dizer assim, tu deixa teu filho sem banhar? Tu deixa teu filho com fome? Teu filho não quer ir para a escola de manhã, que nenhuma criança gosta de estudar, bem difícil. Levantar cedo para ir. Mas o que você faz? Toca este menino dentro do chuveiro, embaixo do chuveiro, dá um banho de água fria, vai para a escola. Não é não? Então, por que na hora de ir para a evangelização ou para catecismo, para a sua religião, ele tem que querer? Ele é obrigado. E isso ele comprovou. Foi aí que a pesquisa tem, então, a criança quando recebe esses ensinamentos, que recebe esses conhecimentos. E nós sabemos, espíritas, que é estimular uma coisa que está lá. Despertar um sentimento, conhecimento que está arquivado na memória. Né? Então, quanto à importância, os pais têm que levar mesmo. E eu te digo isso que é pura verdade, sabe por quê? Porque assim eu fazia com meus filhos. Depois eles vão te agradecer, né, amigo? Meus filhos hoje, nenhum é espírita. Ótimo. Mas todos têm são conhecimento homens de bem. São homens de bem. Porque eu levava, quando era pequeno, não tinha negado, não quero ir, tem que ir. Tem que ir. Quando vocês cuidar da vida de vocês, aí eu não posso fazer. E hoje eu não faço, mas hoje, graças a Deus, então, eu digo isso porque é a pura verdade, você está dizendo. E como é que eu posso fazer uma escolha entre um teórico X e um teórico X de comportamento, se eu não tenho conhecimento? Verdade. A mesma coisa é o jovem. Ele não pode fazer nenhuma referência de uma escolha de uma religião ou não, se ele não tem referência. Mas o que é importante na evangelização? O objetivo primordial é a formação do homem de bem. Isso. Sabe? É esse. Estamos próximo ao final do programa, mas tem outro ouvinte, os ouvintes hoje que estão apimentados com a evangelização. Mas isso é importante porque a gente sabe que eles precisam fazer esse estímulo dentro da sua família. Nós temos um outro ouvinte que quer fazer outra pergunta. Por favor, como é seu nome? Raimundo. Raimundo, faça a sua pergunta, por favor. Rosalina, é o seguinte, eu trabalhei com as crianças de uma creche, né? E lá na creche a gente introduziu a evangelização, né? Nos moldes do espiritismo mesmo. E os pais ficavam sabendo que era uma creche espírita, né? De espíritas, professores com formação espírita, e que lá se trabalharia isso. Essa creche fica numa zona de periferia, né? Zona de alto risco, né? De alto risco. E essas crianças começaram a ser evangelizadas, certo? E nós notamos depois, nas reuniões de pais, que os pais estavam mudando o comportamento.
A criança influencia nesse comportamento quando ela conhece o Evangelho? Muito, muito mais do que a gente pode imaginar, né? A criança, é por isso eu digo que Jesus é tão sábio, por isso é o governador do planeta Terra, né? Esse planeta querido, tão sábio que ele diz que para entrar no reino do céu, nós tínhamos que nos assemelhar a uma criança, a inocência. E com essa inocência, Jesus não falava de que ele esqueceu tudo, não, mas é esse período da infância, porque Emmanuel vai nos dizer, o livro dos Espíritos, André Luiz, também missionário da luz, ele vai nos dizer que completa mesmo a reencarnação aos 7 anos. Então, todo esse período é um período que é favorável. Então, e a criança com a espontaneidade que é própria da criança, né? Com a alegria que é própria da criança, com a ingenuidade que é própria da criança, ele toca o coração dos pais, né? Toca. E aí que a gente se derrete. E aí que a gente pode, poxa, ter a humildade de dizer, eu estou aprendendo com meu filho, né? Olha o que ele me diz, olha a sacada deste menino, dessa criança. Eu estou aprendendo. Então se aprende muito com a criança. E se muda de comportamento, de atitude, sim. Porque é essa que é a realidade. É essa que é a educação. É essa vivência, gente. É essa troca de experiência. E na família, nós podemos observar que a troca de experiência entre filhos e pais é que é o grande lance, né? É aquilo que é o ato de amor, como Joana nos coloca, né, amor? Então, é muito importante. E isso vai passar, extrapolar do muro familiar na sociedade. Isso, verdade. Na sociedade. Isso é muito importante. A sociedade precisa de família evangelizada. E Rosalina, quando a gente casa, enquanto não tem filho, parece que não mudou nada. Quando a gente passa a ter filho, muda a vida da gente. Transforma, nós nos transformamos, nós mudamos. Porque realmente eles nos ensinam muitas coisas e nós temos uma possibilidade de, às vezes, ensinar algumas coisas para eles. Então muda a nossa vida, comportamento e tudo. Porque se a gente não mudar, a gente não consegue mais conviver. Porque quando a gente casa, são 2 pessoas, 2 pensamentos. Mas quando vem um terceiro, esse terceiro divide tudo, se a gente não souber conviver com eles. Então é muito importante essa evangelização para a gente poder aprender, viver com esses filhos que Deus colocou nas nossas vidas, para que a gente junto trabalhe nossos sentimentos. Olha, que diga eu, muda todos nossos hábitos. Até quem dorme muito, passa a dormir pouco, né? E muda toda uma rotina. Quando é só os 2, cada um tem o seu mundo já formado, as suas relações já formadas, suas concepções já formadas. Então passa um período que como se um e o outro não dependessem um do outro. E quando chega o bebê, aí meu filho, nós temos que dividir responsabilidades, nós temos que dividir tarefas, e é nesse dividir, é nesse compartilhamento que a gente vai crescendo, que a gente vai fortalecendo aquela responsabilidade, né, que nós assumimos de contribuir nessa encarnação com a evolução, com o aperfeiçoamento deste serzinho que veio na nossa família. Rosalina, a gente está vendo que o evangelizar é uma tarefa muito importante e de muita responsabilidade. A FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, tem algum trabalho de preparar os evangelizadores? Sim. Essa é uma preocupação e deve ser uma preocupação de todas as federativas. E a FEB, como eu disse, são mais de 100 anos de campanha da evangelização, né? Que saiu muitos, o Leopoldo Machado e tantos outros, Francisco Spinelli, tantos outros que saíram pelo Brasil como os grandes bandeirantes. Mas 40 anos de campanha permanente. Então a FEMAR,
Eu tenho tempo que eu venho acompanhando a FEMAR não, mas a FEB, com as programações da FEB, e como eu vejo o crescimento da programação, tivemos currículo, já tivemos muita proposta, e hoje nós temos um trabalho que foi construído por todas as federativas. Eu participei, então tivemos assim 2 anos de trabalho compartilhado, todas as federativas, para sair um documento. E hoje nós temos um documento que é orientação e subsídio da evangelização da infância e da juventude. Né? Um material muito bom, aonde vê todo família, evangelizadores, evangelizando, se trabalha com qualidade. Para eu ter uma evangelização, eu tenho que ter uma preparação. Qual é a minha qualidade doutrinária? Eu preciso conhecer a doutrina espírita e ser fiel à doutrina espírita. Porque muitas casas estão fazendo evangelização e fazendo de conta que estão fazendo evangelização espírita, mas não são fiéis aos conhecimentos doutrinários. São os conhecimentos doutrinários, essa doutrina espírita, que nos dá a liberdade de pensar, de agir, o despertar da consciência. A qualidade pedagógica. Nós temos que sentar para estudar a formação continuada do evangelizador, fazer esse evangelizador pensar, né? O que é a evangelização? É pensar, é viver, é refletir. Não é só inculcar conhecimento, não é catequizar para ser espírita, não, mas para esse despertar de consciência. O relacional, a relação, a afetividade e a organização. Então, a evangelização trabalha com essas quatro qualidades, nos dando subsídio para termos uma evangelização dinâmica, comprometida e fiel à doutrina espírita. Isso, muito bom. Mas, como eu disse, os nossos ouvintes hoje estão... Tu tem que vir mais no programa, Rosalina, porque a hora que tu veio parece que o pessoal despertaram. Tem mais uma pergunta. É uma coisa gostosa falar de evangelização, né? Como é seu nome, por favor? João. João, vai fazer a pergunta, por favor, João. A pergunta é a seguinte, eu estou ouvindo vocês falarem direto sobre a evangelização da infância, da adolescência, mas eu tenho um outro questionamento da adolescência para a juventude, porque eu tenho visto que não está tendo um envolvimento muito maior da juventude, principalmente, dentro do movimento. Quase tudo que se vê, a gente não percebe o envolvimento maior dessa juventude. E o que tem acontecido é que nós, enquanto espíritas, estamos ficando cada dia mais jovens, né? E quem vai ter que assumir essa responsabilidade serão esses jovens. Pensando nisso, o que é que essa evangelização está trabalhando para que isso se melhore? Olha, realmente a participação dos jovens na casa espírita e essa evangelização da infância, que é uma preparação para esse jovem quando já jovem e jovem adulto, né? E que é um período que eles se afastam da casa espírita por uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, ou trabalho, faculdade, né? Mas a importância da evangelização na vida da criança é essa preparação para que esse jovem tenha uma referência de homem de bem, né? Princípios, valores, né? Que ele possa viver os desafios da vida, né? Em qualquer religião, mas saber superar os desafios que são próprios para o nosso crescimento. Por isso é a proposta de educação. Agora, uma pergunta muito importante. Nós, a Casa Espírita e a FEB principalmente, está preocupada com isso. Porque pela pesquisa, né, está se vendo que a juventude atuante no movimento espírita precisa ser fortalecida, precisa ser despertada, incentivada. E está acontecendo, vem acontecendo,
Nós temos, agora mesmo este ano, nós tivemos a Combrage, né, que é a Fraternização de Jovens Espíritas Brasileira. Foi muito bonita, mais de 800 jovens de todo o Brasil. Né, o Daniel, filho do Ronaldo, esteve e ele nos deu um depoimento. Ele disse que eu era antes e que eu sou hoje depois. O compromisso que me leva ao movimento espírita, a ser trabalhador. E aí está faltando que o ESD, que é depois que ele sai da evangelização dos jovens e passa para o ESD, eu acho que bem está tendo uma ruptura. Não está tendo uma continuidade de ter o propósito de preparar esses jovens para o movimento espírita, para ser trabalhador espírita. E é uma preocupação da FEB, assim como uma preocupação das federativas. Tem razão. Devemos ter mais jovens dentro do movimento espírita, que fica somente, termina aquele período, como me pergunto assim, meu filho já tem 18 anos, é obrigado a vir para a evangelização? É obrigado. Aí eu já fico, o quê? É obrigado? Não é obrigado. Mas ele tem que, nesse momento, ter a consciência de que ele precisa daqueles conhecimentos, ou que ele já vai para o ESD, dando continuidade ao conhecimento e tendo um compromisso com o movimento espírita. Eu acho que está faltando ainda muitas propostas, mas a FEB já está preocupado em ter esse movimento de jovens, tanto regional, que nós temos regional, como nacional, esse momento de engajar os jovens nas linhas de movimento espírita. Ok, nosso papo está muito bom, o programa já está chegando aí aos finalmente. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, voltamos, depois dessa música. Rosalina, o programa foi sensacional, você trouxe grandes esclarecimentos, grandes reflexões para todos nós, para os nossos ouvintes, a importância da evangelização. A gente percebe que se a gente não evangelizar os nossos filhos, a gente está sujeito a colocar os nossos filhos na sociedade sem uma noção perfeita de Deus, de sentimentos. Então, a importância da evangelização. Mas agora os valores, nós vamos agora para a Minha Casa Espírita. Eu gostaria que você falasse da sua casa espírita. Quais os trabalhos que tem na casa espírita que você frequenta? O que vocês oferecem ao público que... Olha, antes de falar sobre os trabalhos desenvolvidos na casa espírita, na parte da educação, eu gostaria de deixar uma pergunta para a reflexão de todos. Quais as marcas que estamos deixando nos corações das nossas crianças? Pais, quais as marcas que estamos deixando nos corações de nossas crianças, dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos jovens? Porque Jesus nos disse, lá em João, que todos se conhecerão meus discípulos por muito se amarem. Ele deixou essa marca, a marca do amor. Então é importante a gente estar repensando e repensando o que estamos deixando, que marca estamos deixando no coração dos nossos filhos. Do egoísmo? Esse assunto para um programa, hein? Certo. Bom, a Ismael, Sociedade de Estudo Espírita Ismael, eu estou na coordenação da Casa Espírita, mas também estou na coordenação da evangelização infantil do DIGE, FEMAR, me honro bastante desse trabalho. E na Ismael nós temos um trabalho de evangelização de gestante, de bebês, de criança e de juventude, da qual sou coordenadora desse trabalho. Sábado, das 15 às 16h30. É um trabalho de evangelização, passe. Então não precisa levar as crianças para a palestra, porque elas serão atendidas, durante a evangelização. Então temos esse trabalho. E na FEMAR
o grupo DIGE, né, que tem da juventude, tem uma diretora geral, que é a Aimee Aguiar, temos da juventude, que é Renato Duarte, e eu estou na coordenação da infância. Nós estamos trabalhando nos interiores, nas casas espíritas, com a formação continuada, a preparação inicial e formação continuada de evangelizadores, né? Nas palestras públicas na casas espíritas, quando somos requisitados a falar de família, de evangelização, né, juventude. Estamos nesse trabalho. É um trabalho muito agradável de estarmos no interior, nas casas espíritas, fortalecendo a evangelização, trabalhando com a família também, com as crianças e família. Trabalho, qual o horário desses trabalhos e qual o endereço da Olha, a Ismael é Rua Santaninha, 112, atrás da Faculdade de Flores, né? E é sábado, das 15, todo sábado, das 15 às 16h30. Lá estaremos, pode chegar, né? Serão atendidos. Levar suas crianças. Ou mesmo, olha, barriguinha. Quem está na barriguinha aqui já pode ir. Principalmente quem está na barriguinha, que está meio assim assanhadinho, né? Porque tem alguns que estão assanhadinhos da barriguinha. Esse momento talvez precisa da evangelização, né? Como? Porque eles também percebem as coisas, as sensações. Então é muito agradável. Tá. Então foi muito bom, Rosalina. Que pena que acabou. Está chegando ao final. E nós vamos agora para a nossa agenda espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Vamos agora para a nossa agenda espírita. No dia 20, próximo, na Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade, acontecerá o 5º encontro da área de estudo do Maranhão. No dia 26, na FEMAR, acontecerá o seminário Depressão, Droga e Suicídio, com a participação de René Cunha e Vânia Reis. Participe desses eventos que você vai enriquecer o seu conhecimento da doutrina espírita. São eventos direcionados para trabalhadores da casa espírita, que vão estar mais preparados para orientar e receber as pessoas que chegam com algum problema na casa espírita. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Você ouviu o que é o Espiritismo. Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.